Olá e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Paula Lagarto. Vamos dar continuação aos vídeos com resoluções de exames nacionais de português de 12º ano e desta vez vamos voltar a fazer uma parte C, mas uma parte C em que o texto expositivo vai acabar por ter também como referência uma imagem. Vamos então focar a nossa atenção no Exame Final Nacional de Português da segunda fase de 2024. Ora, de facto, esta parte C apresentava uma imagem para os alunos estabelecerem relações de comparação com o texto narrativo que integrava a parte A. Vamos então explorar esta nova vertente que vocês podem também encontrar nesta parte C do grupo 1. Então, a instrução dizia o seguinte: observa a pintura de René Magritte a seguir apresentada, tendo em vista o estabelecimento de uma comparação com o texto narrativo que integra a parte A desta prova. Ora, o texto narrativo que vocês tinham na parte A era um excerto de Eça de Queiroz, da Cidade e as Serras, um excerto longo, que servia de base então à parte A deste grupo. Tínhamos então aqui a pintura de René Magritte, intitulada Valores Pessoais, que vocês deveriam analisar à luz do texto de Eça de Queiroz. Já vamos ler o texto de Eça de Queiroz para ver que pontos podemos encontrar e como é que vocês podiam então proceder neste caso. Mas vamos continuar a ler a instrução da pergunta primeiro para saber o que era exatamente pretendido. Então diziam assim: escreva uma breve exposição na qual compare os elementos que compõem a pintura com as ideias expressas no excerto da Cidade e as Serras de Eça de Queiroz. A sua exposição deve incluir uma introdução ao tema, um desenvolvimento no qual explicite dois aspectos que permitam estabelecer uma comparação por semelhança e ou por contraste entre o quadro de Magritte e o excerto da Cidade e as Serras apresentado na parte A. Uma conclusão adequada ao desenvolvimento do tema. Ora, não há aqui nenhuma novidade em termos da estrutura, portanto temos novamente a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, mais uma vez também a questão dos dois aspectos e a questão da explicitação, portanto não se esqueçam que explicitar é indicar, mas explicar também. Portanto, não podem nunca apenas colocar uma mera frase sem explicarem porque é que a escolheram e depois sem justificar. Portanto, vocês tinham aqui que fazer uma comparação, atenção aqui ao por semelhança e ou contraste, o que significaria que vocês poderiam apresentar duas semelhanças, duas diferenças ou uma semelhança e uma diferença entre o quadro e o excerto de Eça de Queiroz. E depois a conclusão, então, adequada ao tema. Mais uma vez, sendo dois aspectos, eu volto a frisar como vocês deveriam então dividir o desenvolvimento em dois parágrafos, com um por um lado, por outro lado, e de facto mostrarem ao professor corretor que vocês estão a organizar o vosso texto expositivo de uma forma bem clara. Ora, vamos então olhar para o quadro e depois olhar para o texto ou reler o texto se ainda não estão familiarizados com aquele texto. E reparem, vocês o que é que poderiam fazer se acontecer isto no exame da segunda fase deste ano? Como é que vocês devem reagir? Primeiro, olhem para a imagem e na vossa cabeça ou na folha de rascunho apontem tudo aquilo que vos salta à vista. Neste caso, reparem, temos aquilo que parece ser um quarto. As paredes são o céu. Isto pode ter dois significados. Poderíamos considerar que é um papel de parede, mas também não se esqueçam que pode querer precisamente significar que este quarto não tem paredes. Mas pronto. Depois temos um pente gigante, temos uma escova de barbear gigante, temos um copo gigante, temos um fósforo gigante, temos uma cama pequena, pequena ao normal diria, temos um roupeiro e temos então também o teto, ou parte dele, e tapetes no chão. Aqui em grande plano, esta parece uma espécie de borracha, almofada. Como não tenho bem a certeza do que é, não a vou mencionar porque penso que também não será relevante. Vê-se também do espelho as portas do roupeiro que parecem ser espelhadas e que estão a refletir aquilo que parece uma janela. Pronto, e agora vocês tinham aqui uma série de elementos que já apontaram e agora iam ler ou reler o texto então de Eça de Queiroz e ver que aspectos é que vocês poderiam considerar que são ou semelhantes ou diferentes. Dizia então o excerto assim: no 202, todas as manhãs, às 9 horas,
Depois do meu chocolate e ainda em chinelas, penetrava no quarto de Jacinto. Encontrava o meu amigo banhado, barbeado, friccionado, envolto num roupão branco de pelo de cabra do Tibete, diante da sua mesa de toilette, toda de cristal por causa dos micróbios e atulhada com esses utensílios de tartaruga, marfim, prata, aço e madrepérola que o homem do século XIX necessita para não desfiar o conjunto sumptuário da civilização e manter nela o seu tipo. As escovas, sobretudo, renovavam, cada dia, o meu regalo e o meu espanto, porque as havia largas como a roda maciça de um carro sabino, estreitas e mais recurvas que o alfange de um mouro, côncavas, em forma de telha aldeã, pontiagudas, em feitio de folha de era, rijas que nem cerdas de javali, macias que nem penugem de rola. De todas, fielmente, como o amo que não desdenha nenhum servo, se utilizava o meu Jacinto. E assim, em face ao espelho emoldurado de folhedos de prata, permanecia este príncipe passando pelos sobre o seu pelo durante 14 minutos. Ora, fala-se aqui em escovas. E de facto nós na imagem temos uma escova. Aqui fala-se de todo o tipo de escovas, não se especifica para que uso é cada uma. Agora, de facto, vocês já poderiam aqui na vossa cabeça estabelecer uma ligação qualquer. Também se fala numa série de outros utensílios. Vocês têm aqui a referência a utensílios de tartaruga, marfim, prata, aço e madrepérola, ou seja, várias coisas que estavam ali no quarto e que Jacinto usava então para a sua higiene pessoal ou para a sua rotina de beleza, digamos assim. Vamos continuar a leitura do texto, mas já teríamos ali um elemento semelhante entre o texto e a imagem. No entanto, o grilo e outro escudeiro, por trás dos biombos de Kyoto, de sedas lavradas, manobravam com perícia e vigor os aparelhos do lavatório, que era apenas um resumo das máquinas monumentais da sala de banho, a mais extremada maravilha do 202. Nestes mármores simplificados existiam unicamente 2 jatos graduados desde 0 até 100. As 2 duchas, fina e grossa, para a cabeça. A fonte esterilizada para os dentes, o repuxo borbulhante para a barba e ainda botões discretos que, roçados, desencadeavam esguichos, cascatas cantantes ou um leve orvalho estival. Desse recanto temeroso, onde delgados tubos mantinham em disciplina e servidão tantas águas ferventes, tantas águas violentas, saía enfim o meu Jacinto, enxugando as mãos a uma toalha de felpa, a uma toalha de linho, a outra de corda entrançada para restabelecer a circulação, a outra de seda frouxa para repolir a pele. Depois deste rito derradeiro, que lhe arrancava ora um suspiro, ora um bocejo, Jacinto, estendido num divã, folheava uma agenda, onde se arrolavam, inscritas pelo grilo ou por ele, as ocupações do seu dia, tão numerosas por vezes que cobriam 2 laudas. Ora, neste segundo parágrafo, reparem como o foco é, acima de tudo, nas rotinas, na sala de banho do Jacinto, portanto, como é que ele fazia a sua higiene, se preparava e saía dali a usar todos aqueles apetrechos e todas aquelas coisas para se limpar e embelezar. Vocês não se esqueçam que na imagem estão utensílios que também têm a ver com a nossa higiene pessoal, com a nossa rotina diária. Portanto, eventualmente vocês poderiam estabelecer também aí uma ligação. Vamos ver o último parágrafo. Todas elas se prendiam à sua sociabilidade, à sua civilização muito complexa ou a interesses que o meu príncipe, nesses 7 anos, criara para viver em mais consciente comunhão com todas as funções da cidade. Jacinto, com efeito, era presidente do Clube da Espada e Alvo, comanditário do jornal O Boulevard, diretor da Companhia dos Telefones de Constantinopla, sócio dos Bazares Unidos da Arte Espiritualista, membro do Comitê de Iniciação das Religiões Esotéricas, etc. Nenhuma destas ocupações parecia, porém, aprazível ao meu amigo, porque, apesar da mansidão e harmonia dos seus modos, frequentemente arremessava para o tapete, numa rebelião de homem livre, aquela agenda que o escravizava.
Ora, nós temos aqui uma vertente mais reveladora sobre aquilo que Jacinto pensava da sua vida e das suas rotinas e, sobretudo nesta parte final, percebemos que Jacinto se sentia de facto sufocado por toda aquela exigência que a sociedade lhe fazia. Ora, podemos pensar ou não numa ligação entre o texto e a imagem também nesses moldes. Que aspectos é que vocês poderiam então destacar aqui do texto? Ora, temos o quarto de Jacinto, temos a descrição então de todos estes utensílios que por ali andam, nomeadamente as escovas, várias escovas. Depois temos o foco na sala de banho, descrita como a mais extremada maravilha do 202, onde nos são descritos uma série de elementos que compunham aquela sala de banho e portanto, estamos ainda no espectro de um espaço fechado, de um quarto, de facto, e da sala de banho desse mesmo quarto. E o foco é todo, então, na maneira como o Jacinto, a nossa personagem, usa aquele espaço à sua volta. E depois, neste último parágrafo, então, fala-se nessas rotinas e nesse papel social do Jacinto e como ele se sentia sufocado e de facto oprimido por esse papel que tinha que desempenhar na sociedade. Ora bem, ligando então as duas coisas, vocês poderiam escolher alguns aspectos semelhantes e outros que se opunham. Seria completamente ao vosso critério, aqui neste caso, irem para as semelhanças ou para as oposições. Noutras ocasiões, e muito em particular para comparar textos, já foi pedido aos alunos especificamente para apontarem um elemento de oposição e um elemento de semelhança. Não é aqui o caso, porque vocês de facto têm um e ou. Portanto, sendo um e ou, fica ao vosso critério completamente escolher ou as semelhanças ou os contrastes, está bem? Portanto, leiam muito bem a instrução, porque a instrução será determinante para vocês poderem avançar na vossa resposta. Ora, quais são os elementos então em que eu me vou centrar? Reparem, vocês só precisam de dois aspectos. Eu vou de facto acabar por escolher um por semelhança e um por contraste. Pense que o aspecto por semelhança é por demais evidente que tem a ver com a existência, quer no texto, quer na imagem, de aspectos que se relacionam com a nossa rotina diária pessoal, muito em particular aspectos que têm a ver com a nossa higiene pessoal ou com a nossa aparência, como nos preparamos para sair então para a sociedade, nomeadamente o pente, a escova e no texto então toda aquela panóplia de elementos que vocês têm ali ao vosso dispor. Depois, por outro lado, e de facto vocês têm aqui basicamente dois elementos desse tipo, que é a escova e os dois tipos de escovas, aliás, a escova do cabelo e a escova da barba. Portanto, vocês não têm mais nada, mais nenhuma referência àqueles múltiplos utensílios de que o texto fala. Portanto, isso aí poderia ser já também uma diferença que vocês também podiam mencionar. Depois, no texto, vocês têm todos esses utensílios mencionados e descritos, mas de facto depois a sua importância tem a ver com a forma como o Jacinto os usa e de facto aqui não temos essa figura humana a manusear nenhum destes elementos e nem sequer está presente na imagem e isso também poderia ser uma diferença. Depois, por outro lado, Jacinto valoriza aqueles elementos. Portanto, se ele os valoriza, podemos considerar que para ele eles são muito importantes e essa importância pode estar representada na dimensão que quer esta escova, quer esta, assumem aqui no quadro. Portanto, sendo de um tamanho superior ao normal, podemos considerar que eles teriam muita importância para o criador do quadro. Portanto, vocês já têm aqui alguns exemplos daquilo que vocês poderiam mencionar. Da mesma forma, há pouco falei-vos aqui das paredes e se considerarmos que estas paredes representam o céu, então este quarto, aliás, não tem paredes, enquanto que no quarto do texto A, vocês têm claramente o espaço definido, quer do quarto, quer da sala de banho. Portanto, já tinham aqui muito por onde escolher para escreverem o vosso texto e é por aí então que eu vou preparar a minha resposta.
Não se esqueçam, quando vocês estão aqui a fazer estas comparações entre um texto e uma imagem, vocês não têm que ir apenas àquilo que está representado diretamente em ambos os casos. Vocês, uma coisa é descreverem os elementos que a imagem vos mostra, outra coisa é interpretarem o sentido da imagem. Qual será a intenção do artista ao desenhar aquele quadro? E vocês podem perfeitamente usar aspectos que têm a ver com essa interpretação. Da mesma forma, outra coisa é mencionarem elementos diretos do texto, outra coisa é interpretarem os diferentes sentidos dos parágrafos, das frases, a intenção do autor com aquela personagem, com aquilo que ela faz. Portanto, a interpretação, quer da imagem, quer do texto, vai muito além apenas daquilo que lá está diretamente representado. E nunca se esqueçam disso quando vocês precisarem de estabelecer comparações, então, entre um texto e o texto icónico, que é a imagem. Vou então começar pela introdução e fazer apenas quase que uma espécie de paráfrase, usando ali a instrução e apontando já brevemente o foco da minha semelhança ou diferença no que diz respeito então ao desenvolvimento. Ora, eu vou começar utilizando ali uma primeira parte da pergunta e digo: o texto narrativo apresentado na parte A mostra-nos o quarto e a sala de banho de Jacinto, uma personagem de A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz. Este excerto apresenta algumas semelhanças e diferenças quando comparado com o quadro Valores Pessoais de René Magritte. E vejam então como eu usei parte da pergunta agora para começar o meu texto e, ao mencionar que tem algumas semelhanças e tem algumas diferenças, eu estou a indicar ao professor corretor que eu vou falar nesses dois aspectos. Vamos então começar por, num primeiro parágrafo do desenvolvimento, apresentar semelhanças. Por um lado, o excerto narrativo descreve-nos, com muitos pormenores, o quarto e a sala de banho de Jacinto, sendo mencionados múltiplos objetos que o mesmo usava e valorizava no seu dia a dia. E agora aqui, para não só explicar por palavras minhas, mas também fazer apelo ao texto, vou retirar alguns exemplos. Como mencionado, da sua mesa de toilette atulhada com esses utensílios de tartaruga, marfim, prata, aço ou os aparelhos do lavatório, máquinas. Ora, e agora estou então a fazer referência àquilo que vai ser o meu primeiro ponto de semelhança, que é a existência no texto da referência então a todo o tipo de utensílios que vão também estar presentes na imagem. É isso que eu vou dizer. Da mesma forma, conseguimos encontrar na imagem de Magritte alguns desses utensílios, nomeadamente a escova de barbear o pente do cabelo. Há pouco eu falava na escova do cabelo, mas de facto aquilo é mais um pente, mas se calhar alguns de vós até eles chamariam também escova. Agora, o que interessa é vocês conseguirem identificar então a presença de alguns destes elementos em ambos os textos. E agora até vou aproveitar para mencionar o facto de estes utensílios aqui no quadro estarem com esta dimensão desproporcional e como isso até quase que podia significar a valorização que Jacinto dava a estes objetos. Aqui, estes objetos têm uma proporção que não é normal, mas temos até associar esse aspecto à valorização que Jacinto, no texto, dá a estes elementos. E quase que poderíamos dizer que estavam aqui já dois elementos semelhantes e a vossa resposta estava terminada. Mas, para ficarem mais confiantes, porque não faz mal se vocês mencionarem algo mais em termos, se pedem-vos dois elementos, mas se vocês estão na dúvida se de facto têm mesmo dois elementos, então mencionem um terceiro, porque poderá ajudar a completar a vossa resposta e em princípio não vos vai desvalorizar, desde que vocês articulem dois deles, quase que a fazerem um 2 em 1, que foi aquilo que eu fiz aqui. Portanto, o meu primeiro ponto é a existência de facto dos elementos, quer no texto, quer na imagem. E agora quase que aqui acrescento este outro elemento a jeito de curiosidade. Vou então para a diferença.
Por outro lado, na imagem, verificamos que aquele quarto parece não ter paredes, pois as mesmas estão representadas como o céu, ou como um céu com nuvens. Esse aspecto opõe-se ao quarto descrito no texto da parte A, pois aí está claramente presente um espaço fechado, quer no que diz respeito ao quarto, quer à sala de banho. Além disso, há muitos mais utensílios a serem descritos no texto narrativo do que na imagem. A título de curiosidade, vocês não se esqueçam que se podem referir a uma imagem como texto icónico. Portanto, um texto icónico é basicamente uma imagem. Sempre que virem essa expressão referida, mencionada ou escrita, saibam que se está a falar então de uma imagem. Vou então concluir. Antes de concluir, lembro que vocês podiam ter mencionado muitos outros aspectos, nomeadamente não há uma figura humana no quadro e há o foco no Jacinto ao longo de todo o texto. Seria um elemento de oposição claro que vocês poderiam mencionar e entre estes muitos outros aspectos, desde que fosse tudo muito bem justificado, está bem? Portanto, não se esqueçam que este era um texto expositivo que não vos pedia qualquer tipo de estudo. Apenas deveriam lembrar a questão dos parágrafos bem organizados, porque de resto vocês não tinham que saber nada sobre essa de Queiroz para fazerem este texto. Trata-se apenas de analisar o texto narrativo que já tinham analisado, respondendo então ao questionário da parte A e comparar com esta imagem que vos era agora apresentada. Portanto, este é o melhor cenário possível para um aluno que tenha tido uma preparação menos intensa para a prova, mas também para os alunos que tenham feito essa preparação com mais cuidado, obviamente sentir-se-ão mais à vontade, tendo já feito outros textos positivos e fariam esta modalidade, digamos assim, de uma forma clara e transparente e com pouca dificuldade. Ora, vou então terminar. Assim, entre outros, podemos apontar estes aspectos que aproximam e distinguem o texto de essa de Queiroz e o quadro de Magritte, havendo em ambos representações de diferentes objetos e espaços do nosso dia a dia. Está feito, está proporcional à introdução e vocês tinham aqui então tudo o que era necessário para responderem a esta pergunta. Vamos observar os critérios de correção. Ora, quanto a critérios de correção, vocês tinham aqui, por um lado, as semelhanças que eles mencionam têm a ver com o espaço ser um quarto de dormir, com vários elementos e objetos que integram este espaço, nomeadamente a toalete e todos esses elementos. Depois, a valorização atribuída aos objetos usados no cotidiano e depois, então, a representação desproporcionada, cá está aquela que eu referi na pintura de Magritte, que pode ser associada a essa valorização desses objetos. Depois, eles apontam como oposição ser um espaço fechado no romance dessa de Queiroz, enquanto que na pintura ser, então, um hipotético espaço aberto por causa dessa representação então das paredes como o céu, e também a grande quantidade e diversidade de objetos no texto dessa de Queiroz, enquanto que aqui os objetos são de facto limitados. Portanto, eles basicamente só têm aqui 4 aspectos, 2 que aproximam e 2 que distinguem estes 2 elementos, então o texto e a imagem, mas vocês, tal como eu referi, podiam mencionar aqui muitos outros, desde que fossem explicados de uma forma lógica. Quanto aos critérios específicos, aqui vocês têm exatamente a mesma situação do que nos critérios de outras partes C que já analisámos e que já vos mostramos, porque é sempre a questão de explicitar adequadamente 2 aspectos, explicita 2 aspectos, mas um bem e outro com imprecisões, explicita 2 aspectos, ambos com imprecisões ou então um bem, e depois explicita com imprecisões apenas um. Portanto, isto aqui é sempre igual. Atenção realmente aqui ao foco da explicita. Portanto, vocês têm que explicar ao pormenor aquilo que vai ser a fundamentação da vossa exposição. Portanto, não se esqueçam que ao estarem a construir um texto expositivo, vocês não podem apenas apresentar um elemento numa linha. Vocês têm que o explicar e mostrar porque é que decidiram então falar nele.
Depois, cá está a questão da estruturação do discurso, com o texto em três partes, ou então com desequilíbrios, ou então mal estruturado, e os dois pontos da correção linguística. Ficam então aqui com mais outra variação da parte C do grupo 1. De facto, esta pergunta, este texto expositivo, que há alguns anos era tipicamente uma pergunta teórica sobre uma parte da matéria de 11º ou 12º ano, nos últimos anos tem assumido várias possibilidades diferentes, comparando textos já presentes na prova e entre si, sem ser necessário qualquer estudo prévio, ou comparando textos com imagens, como é aqui o caso, ou então comparando textos, mas fazendo apelo a algum tipo de teoria que seria necessário saber e estudar previamente. Portanto, mais ou menos têm sido então esses os textos que vos têm sido pedidos na parte C. Tenham atenção, apesar de ser uma pergunta que vale o mesmo do que as outras da educação literária atualmente, é uma pergunta onde vocês normalmente perdem um pouco mais tempo e que está estruturada de forma diferente, sendo a única pergunta do grupo 1 que tem então aspectos de correção linguística, aspectos da estruturação do discurso e aspectos de conteúdo. Todas as outras, lembro, que têm os aspectos da estruturação do discurso juntos com a parte do conteúdo. Portanto, não descurem esta pergunta porque pode ser essencial, então, como todas as outras, aliás, para a vossa classificação final na prova. Bom trabalho, boa preparação para a segunda fase e até uma próxima aula em português com a professora Paula Lagarto.